Bora para mais um Adeus INSS. E hoje eu vou reservar um tempinho desse vídeo, que eu quero te explicar uma coisa muito importante. E eu sei que tem uns malandrinhos aí que ficam pulando lá pro final do vídeo só para assistir o que eu tô comprando, o que eu tô vendendo. Quero deixar o recado justamente para você, porque quem assiste o vídeo inteiro, entende o motivo dos aportes e não quais são os aportes, está no caminho certo, vai ficar milionário se Deus quiser aí. Se o Jesus Cristo não voltar antes, nós vamos comer um churrasco junto ainda. Mas o recado vai para você que pula pro final do vídeo, tá? E se quiser pular também pode pular, lá vai sempre estar os aportes. Mas tem que tomar cuidado, porque se você fizer isso, o resto da sua vida você vai ficar seguindo dica. E infelizmente quem segue dica em algum momento se lasca, porque você não estará sabendo o porquê que você está fazendo aporte. Por que você está comprando um ativo tal? Não sei, é porque o Léo comprou. Então, se o ativo tal subir demais, você pode querer vender. Se o ativo tal cair demais, você pode querer vender também, sair, pô, o Léo errou, não sei o quê. E na verdade você só não entendeu o que é o fundamento. Às vezes o Léo tá lá comprando mais e você tá vendido porque você ficou com medo, porque você não entendeu qual que foi o aporte, você não sabe nem o que a empresa faz. Já vi várias e várias pessoas comprando ativos que nem sabiam o que era. Então toma cuidado para não ser esse tipo de pessoa, porque aqui a gente não tá brincando de investir. A gente tá investindo literalmente para dizer adeus ao INSS. E se você não dá valor ao seu dinheiro, meu amigo, tem uma pessoa aqui que dá valor ao seu dinheiro, que sou eu. Eu vou te honrar em todos os segundos desse vídeo. E você pode ter certeza que nenhum minuto do vídeo vai ser desperdiçado, beleza? Então bora entender aqui o que tá acontecendo com a carteira e vamos ver os resultados da carteira, porque agora, meu amigo, a nossa posição de ação que deixava a nossa carteira um pouco mais baqueada, valorizou pra caramba, né? Oh, meu Deus do céu. O que será que tá passando na cabeça daquelas pessoas que compraram o Banco do Brasil a 23, 24, porque tava 29, 30, caiu, eles já começaram a comprar. O Banco do Brasil chegou a 18. A pessoa não comprou mais e, ao contrário de segurar, vendeu, porque não sabia o que tava fazendo, tá vendo? É por isso que eu tô falando no início do vídeo, porque não sabia o que estava acontecendo com o Banco do Brasil, não sabia o porquê caiu, não sabia quais são as consequências do que vai acontecer, qual que é o futuro do Banco do Brasil, não sabia o porquê caiu o dividendo, e aí foi lá e vendeu a 18, 19, 20 reais. Passou-se um período e o Banco do Brasil se recuperou, né? E agora estamos aí com a valorização de 10% no Banco do Brasil. Então tome cuidado para você não tomar decisões precipitadas, tá? Estamos com valorizações nas ações, nos fundos imobiliários, renda fixa também. A única coisa que está caindo na nossa carteira é o SPXB, que inclusive vai ser alvo de parte do nosso estudo hoje, beleza? Como que tá a nossa carteira atualmente? Você vê a escadinha bonitinha, né? Para os alunos da MGD, a gente sempre separa 3, 5 pessoas e dá de presente uma análise de carteira. E aí eu entro, eu e a pessoa, no particular, uma chamada de Zoom aqui, um Meet, e a gente faz a análise da carteira da pessoa. E eu tô te dizendo isso porque eu analisei a carteira de uma moça que está investindo desde 2020. E assim, ela cometeu vários e vários erros desde 2020 até 2025, que foi quando eu analisei a carteira. Mas uma coisa, eu bati o palmo pra ela e realmente é admirável, porque mesmo investindo pouquinho, mesmo fazendo renda extra para poder conseguir investir, e ela fazia faxina para conseguir investir. Então ela trabalhava no tempo dela, separava 10% do trabalho dela e fazia faxina nos finais de semana para ter uma renda extra para conseguir investir. Essa pessoa, se ela continuar fazendo isso, ela vai se aposentar muito mais rápido, muito mais dignamente e muito melhor do que o INSS. Ela só precisa de constância. E foi justamente por isso que eu aplaudi ela, porque desde 2020 até 2025 ela não passou um mês sequer sem aportar. Teve mês que ela aportou 15 reais, mas ela aportou. Teve mês que ela aportou 200, mas ela aportou todos os meses, todos os meses. E é isso que eu quero que você faça na sua carteira. A gente assinou o contrato aqui, se você tá assistindo o Adeus INSS aqui, você também deveria ter assinado esse contrato. Se você não assinou, você tá desatualizado. Você tem que botar lá no primeiro vídeo do canal e assinar esse contrato que você fez junto comigo. Só tá permitido assistir esse vídeo quem assina aquele contrato, que é aportar todo santo mês. Todas as vezes que você pensar em gastar alguma coisa, você vai primeiro pensar se você já fez seu aporte. E aqui, ó, se a gente pega desde o início, olha a escadinha bonita que faz os aportes constantes. Porque grande parte do dinheiro que a gente ganhou e da nossa carteira hoje, que tá aqui em R$ 8.400, e agora vai subir mais um pouco, vai quase bater os 9 mil, pô, não veio de valorização de cota, não veio de dividendo, não veio, ainda não, porque os juros compostos eles vão começar lá no 7º, 8º ano. Mas perceba, isso aqui já fez uma escadinha de constância de ganho, né? Dos 8.400 que a gente aportou, 1.300, 1.250 ali foi de lucro, ganho de capital e dividendo. Beleza, tamo bem. Uma rentabilidade muito boa pela estrutura da carteira, que é para conferir menos volatilidade, menos risco. A gente só tá aportando em empresa perenes. Grande parte da nossa carteira é fundo imobiliário para prover renda. Então você percebe que uma carteira montada para pessoa que realmente é
arrisco, arrisco, e mesmo assim entregando uma baita rentabilidade, a gente tá muito bem aqui na Adeus INSS, né? Muito melhor do que eu esperava. Opa, quase quebrei o negócio aí. Muito melhor do que eu esperava, sendo bem sincero. Não esperava que a gente ia ter tamanho resultado assim. Inclusive, pensei que a gente ia demorar bastante bater os 10 mil reais. E se a gente continuar no nível que estamos e como estamos, a gente tá hoje com 8.395 reais. A gente está aportando 297 por mês, na verdade. 297 por mês, hoje estamos em fevereiro, ou seja, faltam 11 meses para o ano acabar, contando com o mês de hoje, né? Que a gente vai fazer os nossos aportes. Então a gente já aportaria mais 3.157. Vamos passar dos 10 mil, tá vendo? Se a gente pegar aqui, ó, nós vamos passar mais 8.395, nós vamos ter 11.552. Inclusive, eu quero deixar gravado isso aqui, justamente essa conta, para quando chegar lá no final do ano, a gente ver se a gente tem mais ou menos do que 11 mil. Porque os nossos ativos podem cair. Os nossos ativos, inclusive, podem subir também. A gente pode ganhar mais dividendo. Então, a gente vai ver qual que é a nossa expectativa, que a nossa expectativa é essa, e quanto que a gente vai atingir. Se vai ser mais, se vai ser menos. Beleza? Dito isso, nossa carteira ainda está concentrada em fundos imobiliários. Quem é mais velho aí no quadro entende o porquê disso. Se você está chegando agora, precisa assistir os últimos vídeos. Vou pedir pro André, que é o editor do canal aqui, e o Cauê, criar uma playlist só dos Adeus INSS. Então, você vai clicar lá nas playlists, você vai entrar no YouTube, vai clicar lá na playlist, deixa eu até te mostrar aqui como que você faz, ó. Tarefa de casa para você nesta semana, tá? A semana tá começando hoje, segunda-feira. Você tem que terminar a semana com essa missão concluída. Você digita aí, ó, geração, dividendos, entra aqui na geração de dividendos, e aqui, ó, você tá vendo playlists? Clica aqui em playlist. E aqui vai ter os vídeos do Adeus INSS. Tá aqui, ó. Adeus INSS, tá vendo? Olha o primeiro vídeo do Adeus INSS. Nós estávamos lá no cenário antigo. Isso aqui é a cozinha da minha casa, cara. A Indy estava bem do lado da minha frente aqui, ó, batendo panela, fazendo o almocinho pra gente. Então já tem tempo que nós estamos juntos, cara. E aí você vai assistir desde o primeiro até o último, beleza? Até o último, rapidinho. Você acelera 2 vezes, que eu falo bem lento, você consegue terminar rapidinho. Vamos olhar para os proventos? Os proventos da nossa carteira, eles estão na média aí, pelo menos de 40 reais, né? Então tá sempre 40 reais. Os meses que passam de 40 reais, porque a gente não tá aumentando os nossos aportes em fundos imobiliários. Então esses 40 reais de média é o que os nossos fundos imobiliários já estão pagando. É praticamente todo mês 40 reais já. A gente adquiriu essa renda eterna. Imagina quando esses 40 virar 400. E quando os 400 virarem 4 mil. Aí lá daqui, sei lá quanto tempo que vai demorar, mas eu me comprometo a ficar com vocês aqui o tempo que for necessário, o pessoal vai olhar e vai falar, pô, mas com 4 mil de renda passiva é fácil. Porque é isso que eles falam hoje pro Rumo 100k. No Rumo 100k a gente começou ganhando 70 centavos de dividendo. Tá gravado lá. E aqui vai ser a mesma coisa, né? E aqui ainda tem um limitante que eu me comprometi em investir só 250 reais, mais os ajustes dos salários mínimos, independente se eu ia ganhar mais ou não, é como se eu estivesse fingindo que eu vou ganhar a média salarial pro resto da minha vida. Coisa que você não vai fazer, né? Porque você vai trocar de trabalho, você vai ganhar promoções, você vai melhorar a sua vida e você vai aportar 10%, que é o nosso contrato, beleza? Então, neste mês a gente recebeu aí 44 reais, foi basicamente de fundos imobiliários, são basicamente fundos imobiliários, e teve um pedacinho aqui, 4,44 de Petro. Você consegue ver que justamente o que foi a mais do que 40 reais foi o que uma ação pagou, né? Mês que vem a gente vai receber realmente mais dividendos do que a média, porque a gente vai receber, ó, dividendo de Petro em março, dividendo de Banco do Brasil, vamos receber dividendo de FIC, vamos receber dividendo de Itaús, vamos receber dividendo de BB Seguridade, ó. BB Seguridade vai pagar R$ 45,90, só BB Seguridade, que é a nossa maior posição de ações hoje. A gente tá aí com 8 ativos em ações, a gente provavelmente não vai aumentar esse número de ativos, estamos com 12 ativos em fundos imobiliários, inclusive eu quero dar uma mexidinha nessa carteira, eu quero te explicar alguns passos que a gente poderia tomar aqui para aumentar nossa rentabilidade, não vai caber tudo nesse vídeo, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro falar sobre o objetivo central do vídeo de hoje, e aí quem sabe talvez na semana que vem, ou mesmo no próximo mês, no próximo Adeus INSS, a gente fala sobre isso, mas provavelmente vai ser semana que vem, porque eu preciso fazer essa mudancinha aqui, você vai ver que vai ficar bem legal. Então hoje, o nosso objetivo de estudo vai ser um artigo, tá? E esse artigo, eu quero que você me acompanhe bem. Eu sei que é chato estudar, cara, eu também não gosto, eu sei que é chato ler, eu também não gosto, mas você precisa, porque é isso que vai fazer você passar na frente da galera, senão você vai continuar mediano. Se você não lê, o cara que lê vai passar de você. Tudo bem também se você quiser ser mediano, né? Fica aí sendo mediano. Eu vou ler. E aqui, esse caboquinho, o Nick, ele colocou um título ousado, né? Nem mesmo Deus poderia bater a estratégia do Dollar Cost Average, que é o DCA que eu falo pra vocês sempre, né? Ele fez um estudo muito legal. A gente vai ler esse estudo aqui nas partes principais. Eu quero te mostrar o ensinamento que ele trouxe pra nós. É óbvio que não concordo com o título não, né? Porque Deus é o Deus do impossível, inclusive DCA não é nada perto de Deus. Mas, vamos lá. Ah, Léo, mas eu não sei ler em inglês, não sei o que. Tudo bem, eu também não sei tudo não. É só você clicar com o botão direito aqui, ó.
vral, traduzir para o português. Ah, mas não tem essa opção, né? Copia o negócio, joga lá no chat GPT e pede para traduzir em português. Não dá desculpa não. E aqui eu quero trazer alguns pontos para vocês, ó. Eu vou ler alguns parágrafos decisivos. E se vocês quiserem conferir esse estudo, eu vou deixar ele aqui na descrição. Você sempre quando você está lendo um estudo, um artigo, um pipeline, alguma coisa, você tem que ver a metodologia que ele utilizou para construir o estudo. Porque existe muito artigo científico, e isso eu tô falando da parte da medicina também, tá? Que isso tem muito erro dentro da medicina. Mas existe muito artigo científico. Na minha época que eu tava me atualizando para minha parte médica, muito artigo científico que tem a metodologia errada. Aí ele quer te provar um ponto em específico e ele força na metodologia, extremamente fraca, ele força na metodologia para poder chegar naquele resultado que ele quer te provar. Por conflito de interesses. Por que eu tô te passando esse pipeline aqui, esse estudo então? Porque a metodologia que ele utilizou realmente foi uma metodologia aprazível e realmente foi uma metodologia que conseguiu mostrar que ele não estava querendo chegar num objetivo em específico. Então ele fez o estudo para ver onde ia chegar e a partir de onde ele chegou, ele compartilhou, beleza? Vamos lá. Lê junto comigo, ó. Imagine que você consegue voltar em algum momento da história entre 1920 e 1979 e precisa investir no mercado de ações dos Estados Unidos pelos próximos 40 anos. Você tem duas estratégias de investimentos para escolher. O Dollar Cost Average, que é o DCA, você investe $100 por mês durante 40 anos. Lembra que eu tô te falando da constância? $100 por mês durante 40 anos e vral, é isso. Ou você tem o compre o fundo, né? The Dip é o fundo, então compre o fundo. Você economiza $100 por mês e só compra quando o mercado tá em queda. São duas ocasiões. Eu, Léo, aqui, tô simplificando minha estratégia, tô usando o Dollar Cost Average, que inclusive era o que o Charlie Munger falava pra gente fazer, o parceiro do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Ele falou assim, cara, pra quem não tem tempo pra analisar as ações, e isso a gente tá falando do mercado americano, tá? Porque no Brasil você tem que fazer stock pick. Pra quem não tem capacidade de analisar as ações, compra o SP500 de maneira constante, todos os meses, não precisa nem olhar preço, compra todos os meses, tá tudo certo. O Warren Buffett fez uma aposta e ganhou contra gestores de mercado, comprando só o SP500, lembra? Vou até deixar aqui a reportagem. E aí aqui a estratégia é comprar todos os meses de maneira frequente ou comprar só o fundo. Então, ao invés de aportar, o Joãozinho tá aportando todo mês. Eu tô guardando todo mês esperando o fundo do poço. E lá no fundo do poço eu rebento tudo que eu tinha guardado, beleza? Ó, uma queda é definida como qualquer momento em que o mercado não está em recorde histórico. Mas vou tornar essa segunda estratégia ainda melhor. Você não só vai comprar o fundo, né, a queda, mas eu vou te tornar onisciente, ou seja, Deus, sobre quando comprar. Você saberá exatamente quando o mercado está no fundo absoluto. Isso é impossível a gente saber, nós, pessoas físicas, né? Meros mortais, a gente não consegue saber. Você conseguia saber que o Banco do Brasil ia cair até 18,21 e que a partir disso ele não ia cair mais, ia subir? Não, você não sabia. Você comprou a 18,50, 18, mas 18,21. Então aqui, essa estratégia, o cara só compraria lá no 18,21, no topo. No 18,21, lá no poço, beleza? É isso. Top demais. Isso garantirá que quando você comprar a queda, seja sempre no menor preço possível. A única outra regra nesse jogo é que você não pode sair dos estoques. Depois de fazer uma compra, você mantém até o final essas ações. Então o cara não vai ficar fazendo trade, compra no fundo do poço, vende lá no topo, compra no poço, vende no topo, porque se ele fizesse isso, aí realmente ele seria Deus, e aí realmente ele teria uma vantagem espetacular sobre todas as outras pessoas que não sabem ler o futuro. Então aqui ele sabe ler o futuro, mas ele sabe ler metade do futuro, só sabe ler o poço, beleza? E aí ele compra e mantém, compra e mantém, compra e mantém. Enquanto o outro carinha lá, simples, fazendo seu churrasco com a sua família, tranquilo, estudando outra coisa, tá só comprando $100 todo mês. Sem olhar preço, sem olhar fundo, não tá nem olhando para onde que tá. E aqui ele começa a mostrar os dados, ó. Para começar, vamos considerar o mercado de ações dos Estados Unidos de janeiro de 95 até 2018. E aqui ele traça o SP500 e todos os topos históricos. Perceba, o topo histórico daqui até aqui não é só este pontinho aqui, né? Não é só este aqui que é o topo. Não, daqui para cá é um topo, porque nunca tinha batido aqui. Daqui para cá é outro topo, outro topo, outro topo, outro topo, outro topo. Então você percebe que tem vários topos aqui até chegar no maior topo, até começar a queda de verdade, né? Mas entre esses topos tiveram pequenas quedas, tá vendo? Então aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui na tela, você consegue ver que tivemos pequenas quedas aqui. Deste topo aqui para este topo aqui teve uma pequena queda. Deste topo para este topo aqui teve uma pequena queda.
Aqui tivemos uma pequena queda, outra pequena queda. Depois, este topo aqui só foi batido depois de 12 anos, tá vendo? Daqui pra cá, só 12 anos demorou pra poder bater o próximo topo. E aí, aqui, ele coloca os fundos do poço, né? Que, teoricamente, o buy the dip, que compraria o fundo, e só o fundo do poço, ele poderia fazer suas compras. Perceba, ele compraria aqui, ó, que é a parte mais baixa entre dois topos, a parte mais baixa entre dois topos, aqui tem dois topos, a parte mais baixa é essa, assim sucessivamente. Aqui tem dois topos, ó, este e este, a parte mais baixa é essa. Então ele só compraria na parte mais baixa. Imagina, o cara tem que ter categoria. O cara ia ficar juntando dinheiro de 2001 até 2010 para poder fazer a compra. Ele ia ficar guardando 100 até chegar aqui e fazer a compra. E o cara que aporta R$100 todos os meses, ele aportaria R$100 daqui até aqui todos os meses. Então como que ficaria o gráfico do buy the dip, que é o cara que compra só o fundo, ó? Ele só compra fundo. Então ele vai juntando dinheirinho, esse triângulo, retângulo aqui, ó, você percebe que é ele acumulando dinheiro, ó. Ele não foi aportando, então o dinheiro do caixa dele foi subindo, até que bateu o poço. Aí ele comprou tudo, gastou todo o caixa, tá vendo? Aí daqui pra cá, ó, o próximo aporte dele foi só aqui, então ele foi juntando e comprou aqui. Juntando, comprou aqui. Juntando, comprou aqui. Juntando, comprou. Então aqui você vai ver que ele faz compras só nos pontinhos vermelhos, tá? Só nos pontinhos vermelhos. E quando não tem pontinho vermelho, quando não tem um fundo do poço, ele junta dinheiro. Você percebe que ele passou tempos e tempos aqui juntando dinheiro. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Em 20 anos, ele fez só 25 aportes, beleza? Tá aí tudo certo. Então, toda vez que a estratégia entra no mercado, ou seja, os pontos vermelhos, o saldo do caixa vai para zero e o valor investido sobe de acordo. Isso fica evidente quando olhamos março de 2009, após quase 9 anos de economia, ou seja, daqui até aqui, né, quase 9 anos de economia, ele tinha $10.600 guardados. E aí ele comprou tudo na baixa. E se compararmos o valor da carteira do buy the dip, ou seja, compra só os fundos do poço, e o DCA, você verá que a estratégia buy the fall, né, que é o fundo do poço, começa a superar por volta da compra de março. Então você percebe que o DCA, que é a linhazinha preta, tá ganhando do buy the dip, e aí lá em 2009, quando ele pega esse caixazão e compra no menor preço possível, aí ele começa a ganhar depois do DCA. Você perceba que, peraí, Léo, peraí, você me falou que o DCA ganha do buy the dip. Por que que aqui o buy the dip tá ganhando DCA? Calma, calabreso, vamos lá, espera, segura o coração. Presta atenção que nesse intervalo de tempo, de 20 anos, a única coisa que fez o buy the dip ganhar foi o cara ser onisciente e esperar 9 anos fazendo caixa para comprar em um único aporte o fundo do poço 2009, depois da crise subprime, beleza? Então, dito isso, o DCA realmente perdeu pro buy the dip neste intervalo de tempo. Porém, se a gente pega a proposta do estudo, que é comparar 40 anos, lembra? Você voltou lá em 1920, 1940, e você vai comprar durante 40 anos. Esse aqui é um gráfico comparando o buy the dip, que é a estratégia de comprar só o fundo do poço, versus o DCA em 40 anos, desde 1920 até 1980, ou seja, 60 anos aqui de período, né? E aí você consegue perceber que aqui, quando o gráfico está para baixo do 0%, é porque o DCA está ganhando. Quando o gráfico está para cima do 0%, é porque o buy the dip está ganhando. Então você percebe que durante 60 anos, qual foi o intervalo de tempo que o buy the dip ganhou? Ó, só aqui e o resto tudo aqui foi DCA ganhando, cara. E perceba, para o buy the dip existir e ganhar do DCA nesses momentos aqui, o cara tem que ser Deus. Ele tem que saber o fundo do poço. Beleza, aqui nesse intervalo de tempo aqui de 10, 20 anos, o buy the dip ganhou. Mas será que se a gente jogar no futuro, né? Porque todo mundo tá comprando e mantendo. Como que funcionará? Olha só que legal isso aqui agora. Pegando desde 1980 até 2015. Então perceba, foi 35 anos, que é mais ou menos o que você vai passar do seu tempo investindo. Na verdade, você vai passar mais porque vai ser um estilo de vida, né? Por exemplo, nós aí que temos 20, 30 anos, pô, nós não vamos investir só até 65 anos de idade, 35 anos, não. A gente vai investir até 65 anos de idade, vamos nos aposentar com renda passiva, vamos usar um pedaço da nossa renda passiva, vamos continuar investindo. Vamos viver até os 130 anos investindo. Então, na verdade, não vamos investir durante 100 anos. Exemplo, tá? Exemplo. Mas você consegue perceber que o DCA arrebenta o buy the dip. Não tem como. O DCA, que é a linha preta, rebenta o buy the dip. O cara que é Deus, tá? Porque você não é, né? Então, se você for fazer o buy the dip, meu amigo, você vai errar muitas vezes o fundo do poço. Isso aqui é comprando o fundo do poço. Nem comprando o fundo do poço, ganha. Não, mas não entendi como que pode. O cara tá comprando só no fundo do poço e o outro tá comprando todos os meses. Por que que o outro ganha? É fácil te explicar isso. É muito fácil te explicar isso. É só a gente voltar lá naquele gráfico inicial. Perceba, aqui a gente tem os momentos de topo e os momentos de queda. Perceba
problema é que o cara que tá comprando R$ 100 todos os meses, ele passou comprando aqui, e ele foi coletando essa rentabilidade. Enquanto isso, o cara que só compra no poço, ele não teve poço para comprar ainda. Então o cara do DCA já tá lá com 30, 40% de rentabilidade, e o cara lá do fundo do poço ainda nem comprou, porque não bateu o fundo do poço ainda. É topo sobre topo, topo sobre topo, em ativos, e principalmente isso serve para índices, né? Em índices fortes, como o SP500, não faz sentido você ficar esperando tanto. É óbvio que se você comprar, e aí agora a gente entra, beleza, a gente entendeu que o DCA é realmente efetivo, que não faz sentido eu ficar tentando acertar o fundo do poço, mas eu sou um cara esperto, eu sou inscrito aqui no canal de geração de dividendo, pô, vou fazer a mentoria, inclusive. Aí, beleza, aí você tá no outro nível, você vai usar o DCA, só que você vai usar o DCA otimizado. E em momentos de queda, a gente não vai saber qual que é o fundo do poço, mas a gente vai saber o momento de queda. Nós, brasileiros, inclusive, a gente tem dois parâmetros para avaliar momentos de queda. Ou o SP500 caindo, que é o que o gráfico aqui mostra, ou é o dólar caindo, porque nós somos brasileiros, nós não ganhamos em dólar. Então, se o dólar cair, é como se o SP500 estivesse caindo para nós, que a gente consegue comprar ele mais barato. Então, sempre quando o dólar cair, ou que o SP500 cair, a gente pode dar uma reforçada no DCA. Eu aporto R$ 100 todos os meses, R$ 100 todos os meses, R$ 100 todos os meses. Quando o dólar cair ou o DCA cair, eu faço o quê? Eu aporto 120, 140, dou potencializada no DCA, beleza? Cara, só isso aqui vai te diferenciar demais da média, demais. Porque tem gente que acha que eu não gosto de ação, porque eu falo de fundo imobiliário. Aí quando eu falo de ação, tem gente que acha que eu não gosto de fundo imobiliário. Aí quando eu falo que o Stock Pick no Brasil é vantajoso, os caras que gostam só de ETF, né, que inclusive saiu vários vídeos aí do pessoal comentando minha carteira, que os ETFs batiam a carteira, não sei o que. Mas agora que as ações subiram e o SP500 ficou de lateral, ninguém fala nada, né? Ninguém fala, agora não tem ninguém falando nada. Perceba o quanto a carteira diversificada, ela é mais eficiente do que todas as outras. Isso não sou eu que tô dizendo, esses são estudos estatísticos. Então, eu não gosto extremamente de ação, eu não gosto extremamente de fundos imobiliários, eu não sou fã de ETF, eu não sou fã de cripto. Não, eu não gosto, eu sou assim, meu Deus do céu, eu amo opções. Não, eu gosto do meu dinheiro, pô. Eu quero aposentar minha família. Então, aquilo que me trazer mais rentabilidade, eu vou estudar e vou querer. Ah, fundo imobiliário agora parou de ficar interessante. Pô, então eu vou sair do fundo imobiliário, né? Ah, eu vou ficar no fundo imobiliário o resto da minha vida, porque eu quero falar que fundo imobiliário... Não, pelo amor de Deus, cresce, né, galera? Você precisa gostar do seu dinheiro. Para com ideologia. Você tem que ter opinião. Opinião você tem que ter. E a opinião, ela é mudada com argumentos e fatos. Quando vem argumento fraco, não consegue te provar nada, aí você mantém sua opinião. Quando vem um argumento forte, fala assim, pô, faz sentido mesmo, né? Agora ele me provou com fatos. Aí você troca opinião. Você não pode ter ideologia, que aí você defende a ideologia sem pé nem cabeça, não faz sentido nenhum e você tá lá defendendo a ideologia, igual um bobo. Na verdade, parece aqueles bonecão de posto, assim, que você fica assim, né? Só defendendo a ideologia. Palhaçada demais. Tenha conhecimento, conhecimento liberta. O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Dito isso, e depois de toda essa explicação, falando sobre DCA, falando sobre o SP500, vamos ver o que está acontecendo com o dólar? Olha o que está acontecendo com o dólar. No último ano, o dólar caiu lá do pico de 6,23 para 5,18, foi uma queda de 17%. Mesmo se o SP500 tivesse subido de 17%, para nós brasileiros seria 0 a 0. Eu já te expliquei isso no Adeus INSS, eu acho que de novembro ou de setembro, por aí. Por isso que é importante você assistir todos os Adeus INSS, tá? Tem que assistir os últimos 30 vídeos do canal. Se você é um cara novo aqui, assiste os últimos 30 vídeos do canal, porque eu tenho certeza absoluta que as aulas que eu te entrego aqui no YouTube são aulas mais completas do que curso pago. Eu falo isso porque eu compro os cursos para ver o que tem dentro dos cursos, tá? Eu já gastei mais de 150 mil reais com curso. E tem uns que são palhaçada. Por isso que o povo fica bravo com o vendedor de curso. Porque os caras não entregam. Não tem nada de errado você vender um curso. Você sabe muito sobre mecânica. Não tem nada de errado você vender um curso de mecânico. O problema é que você tem que entregar o negócio, tem que ensinar de verdade. Aí os caras ficam putos que você vende o curso e não ensina, né? Aqui você, mesmo você não pagando nada, você só se inscrever no canal, você vai aprender. O SP500, desde o início do ano até agora, ficou andando de lado aí, valorizou 0,74. Enquanto isso, o dólar tá caindo. Então, será que faz sentido a gente aumentar a nossa exposição no SP500, que é o nosso SPXB? Será que faz sentido? A gente tem aí o percentual da carteira nele, 6% da carteira, e a nossa ideia, a nossa proposta, inclusive, o nosso plano de carteira é chegar em 20% de ativos dolarizados. E o SPXB, que replica o SP500, é dolarizado.
dolarizado, tanto que a gente sofre variação do dólar. Pô, a gente tá perdendo aqui 2%, não é porque o SP500 caiu. A gente viu aqui que o SP500 tá igual. A gente tá perdendo 2% porque o dólar caiu 2%. Quando a gente comprou o SPXB, o dólar tava 5,40, agora ele tá 5,18. Então a gente tá perdendo essa variação justamente porque o nosso ativo é dolarizado. E aí a gente não vai lutar contra o dólar, porque o dólar ele mais sobe do que desce. Então a gente vai dolarizar a nossa carteira. A explicação sobre isso cabe para outro vídeo, né? Então o que a gente vai fazer no dia de hoje? Como a gente já bateu aqui os 20% desejados de renda fixa, não vamos aportar mais em renda fixa agora. Como nas ações, a única ação aqui que daria oportunidade de entrada neste momento a estes preços seria a BB Seguridade, mas ela já é topo da nossa carteira, vamos dar uma seguradinha, não vamos aportar. Fundo imobiliário tem coisa pra gente fazer na carteira de fundo imobiliário. Não vai caber nesse vídeo, porque já tem aqui 40 minutos que eu tô gravando. Então a gente vai fazer nosso aporte inteiro hoje, desse mês. Tá vendo que você não... Ah, eu tenho 10 ativos, R$1.000 eu vou aportar, eu tenho que separar R$100 para cada ativo? Não, você tem que aproveitar o que está em maior oportunidade óbvia na sua carteira. Não necessariamente você precisa aportar também. Se você não quiser, você só faz caixa. A gente vai comentar sobre isso nos vídeos dessa semana, sobre a outra minha carteira, tá? Se a gente tá fazendo caixa, se não tá. Porque lá eu já tenho mais IVVB11, aqui eu não tenho. Então aqui eu tenho que usar do peso da minha carteira para decidir meus aportes. Então vamos fazer o nosso aporte deste mês. Então vamos investir aqui. Pô, você falou, Léo, que você ia aportar R$287. É, isso mesmo. E ali tem 329,47. Por quê? Eu vou te mostrar aqui agora, eu não tô te passando para trás, não. Vamos entrar aqui no saldo e eu quero voltar lá no último aporte que a gente fez, lá no mês de janeiro. Todo mês a gente tá fazendo nossos aportes aqui. Então aqui você consegue ver lá no mês de janeiro, ó, dia 20/1 de 2026, a gente aportou R$334,40. Inclusive, a gente só tinha 332 na carteira. Só tinha 332. Nós ficamos R$2 negativo, tá vendo? Lá no dia 22, quando executou a ordem, ficamos R$2 negativo. Mas no dia 23, já caiu R$2,37 aqui dos nossos proventos de BTLG, ó. BTLG é um fundo imobiliário, ele pagou provento, e aí ficamos com saldo de 12 centavos. E aí eu quero que você olhe agora o que vai subindo o nosso saldo. Ó, rendimento de HSML, rendimento de porte, rendimento de RZTR, rendimento de GARI, GGRC, aluguel, ó, reembolso do rendimento de... Porque meu KNCR estava alugado, ele paga dividendo, o dividendo vem para você, só que vem através de reembolso. Rendimento de MXRF1, rendimento. Aí, nota de aluguel. Isso aqui foi o nosso aluguel de KNCR, que loucura, cara. E Petrobras, na nossa carteirinha bem pequenininha, a gente já tá ganhando 3 centavos de aluguel. Ah, não, mas 3 centavos é pouquinho. É, mas pra você ganhar 3 centavos de dividendo, você precisa investir dinheiro. Então aqui é como se você estivesse otimizando sua carteira, você tá aumentando seu rendimento. Vou deixar esse vídeo para você assistir aqui, ó. Isso porque nós alugamos pouca coisa, né? Mas assista isso aqui, que isso aqui você tem que ativar na sua carteira. Aí, rendimento de CPTS. E aqui você vai ver que eu fiz 2 Pix. 287, que é o nosso aporte mensal, e 448. Por que desse 448? Eu tô fazendo transferência de custódia da Inter para EQI. Quando eu terminar de fazer essa transferência de custódia, eu vou te explicar. Um pedaço da carteira já foi para EQI. E aí, lá na EQI, pagou-se 448 de dividendos. Então, eu só saquei de lá e joguei para cá, porque era um dividendo que era para cair aqui no Banco Inter. Beleza? Então a gente tem aí R$329 para investir. Como que a gente vai investir? Então, clicando aqui em ações, você consegue até ver ali que eu tô só com R$1.731, o que não é o total das nossas ações, né? A gente já tem 2.059 aqui de ações, tá vendo? Por que só tem 1.700 aqui? Porque eu já tô transferindo custódia para EQI. No próximo vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso, por que eu tô fazendo isso, se faz sentido você fazer também ou não. Calma que a gente já vai conversar sobre isso. Então aqui eu vou clicar buscar por ativos e aqui, ó, SPXB, tá aqui 15,70. Vamos comprar. Nós vamos comprar todo o nosso dinheiro. 329. Então tá lá, ó, 329 vão dar, ó, certinho. Vai dar 21 cotinhas. 329,70. A gente tem 329,47. Então vou mandar aqui comprar. Vamos dar um continuar aqui. Foi executada já, tá vendo? Valor executado 329,49. E a gente tem na nossa carteira 329,47. Vai ficar faltando 2 centavos. Os nossos proventos aí, quando caírem, vão pagar esse débito aí pra nós, tá? Mas se você tem medo, é só você mandar os 2 centavos de transferência para lá. Então, dito isso, a gente fez os nossos aportes deste mês. Eu vou organizar a carteira de fundos imobiliários. Tem uma coisinha aqui que a gente tem que mexer, tá? Você tem que ler os relatórios dos seus fundos imobiliários e lendo os relatórios dos fundos imobiliários da nossa carteira, eu tenho que mexer aqui em alguns fundos. Se você quiser acompanhar, é só você se inscrever no canal que vai sair vídeo organizando a carteira de fundos do Adeus INSS. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e quando você ficar milionário, você tem que pagar um churrasco para nós. É só me chamar que eu vou lá na sua casa comer esse churrasco. Alô, fica com Deus, tamo junto.